Olá, bem-vindos a mais um Carta Capital Entrevista. Eu estou aqui com o Juliano Medeiros, foi até pouco tempo presidente do PSOL e agora foi chamado de novo à luta, virou presidente da Federação PSOL Rede e também vai ser candidato a deputado federal. Essa conversa também girará, obviamente, sobre as eleições, mas também vai tratar do novo livro do Juliano Medeiros, que é Ideias para Renovar as Esquerdas, está lançando pela Contracorrente. Juliano, antes de tudo, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Sérgio. Prazer estar na Carta Capital novamente. Bem, eu vou falar muito desse livro aqui, mas antes eu queria tratar, Juliano, de um assunto pontual, assim, circunstancial, que foi essa declaração captada na reunião do G7, em que o presidente Lula disse que ele nunca foi de esquerda, embora eu pessoalmente discorde, né? Mas depois a gente pode até falar sobre isso. Mas ele disse que nunca foi de esquerda e que o caminho está para o centro. Eu queria perguntar para você o que você acha dessa declaração e se ela, de alguma forma, atrapalha o projeto dos partidos progressistas e de esquerda no Brasil. Boa questão, Sérgio. Você sabe que o Lula usou um termo que é comum na tradição política de esquerda, que é esse termo esquerdista, né? Esquerdista é visto na tradição da teoria crítica como sinônimo de alguém sectário, de alguém estreito, de alguém que não conversa, que não dialoga, né? Lenin tem um livro, né? Esquerdismo, doença infantil do comunismo. Desse ponto de vista, o Lula realmente nunca foi esquerdista, ele sempre foi um sujeito de centro-esquerda, com uma enorme sensibilidade social, com uma visão de combate à desigualdade muito clara, com prioridades nacionais também muito claras, né? O Lula defende algumas ideias há 40 anos. E acho que desse ponto de vista ele falou algo que é verdadeiro. Eu não sou um esquerdista, ou seja, eu não sou um sujeito de esquerda raiz, né? E acho que ele não é mesmo. Agora, sem dúvida nenhuma, é um sujeito que representa posições à esquerda do espectro político brasileiro e cumpre um papel importante. Eu acho que atrapalhe, acho que naquele contexto ali, provavelmente ele também estava dando uma sinalização. O Lula é um cara que sabe fazer política em múltiplos espaços, né? Eu já vi ele nos mais variados espaços, de uma assembleia com movimentos sociais a uma reunião com empresários. Tive a oportunidade de estar com o Lula em diferentes momentos e ele tem uma capacidade quase camaleônica de se adaptar a esses espaços, mantendo, eu acho que uma essência, que é essa essência de ser um líder popular que tem como centro da sua agenda o combate à desigualdade social. Agora, Juliano, indo aqui ao livro, né, que é o Ideias para Renovar as Esquerdas, de certa forma, eu não sei se intencionalmente ou não, ele dialoga com outros dois livros, também por acaso ou não, lançado por figuras ligadas ao PSOL. Nós temos o Para Onde Vai a Esquerda, do Guilherme Boulos, e A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome, do filósofo Vladimir Safatli. Não sei se foi a sua intenção dialogar com eles, mas eu queria entender por quê, e principalmente porque uma certa ala do PSOL ou da esquerda brasileira acha não só necessário discutir esse tema, mas por que a esquerda vive uma crise nesse momento. Sérgio, você sabe que acho que indiretamente é um diálogo com esses e com outros livros que foram publicados nos últimos anos. Eu sinto que tem um esforço de tentar responder a uma angústia que está latente na nossa militância, na militância de esquerda, no ativismo e nos nossos eleitores, simpatizantes também, que é de como que a gente interpreta as mudanças que o mundo está vivendo e a partir de uma correta interpretação a gente oferece um projeto capaz de entusiasmar e formar maioria na sociedade. Tem gente que não se importa que a esquerda seja 15%, que pessoas que se reivindicam como esquerda sejam 15% da sociedade, desde que esses 15% sejam capazes de conquistar o voto de 50% mais um para ganhar eleições. Não é a perspectiva que eu acho mais correta. Eu acho que as esquerdas têm que buscar construir maiorias sociais em torno, pelo menos, de alguns valores. Solidariedade, justiça social, progresso econômico, oportunidades, algum nível de regulação do capitalismo na perspectiva de, quem sabe, construir um sistema alternativo. E acho que tanto o livro do Boulos, como o livro do Safatli, como o livro da Sabrina Fernandes, como tantas outras publicações aí nos últimos 5, 7 anos, que olham para a ascensão da extrema-direita de forma um pouco perplexa e tentam extrair dessa ascensão lições para que a gente interprete as mudanças que o mundo está vivendo, vão um pouco no mesmo sentido. E por que agora? Porque eu acho que nós estamos diante de um momento em que muito em breve a esquerda brasileira vai ter que debater o seu futuro. Nós estamos indo com o presidente Lula para a sua última eleição, vai ser reeleito, espero eu, com 81 anos,
ou vai assumir um próximo governo aos 81 anos, vai terminar o seu último mandato com 85 anos, e naturalmente a tendência é que ele, mesmo que mantenha algum protagonismo na vida pública, não seja mais candidato. E isso vai abrir um debate sobre que tipo de esquerda o Brasil precisa, sobre esse legado, sobre a importância que ele teve, também seus limites, suas insuficiências. E eu acredito que a gente deveria ter um debate muito franco nas esquerdas para enfrentar esse dilema. Há uma tendência, Sérgio, normal isso, de que o debate sobre o pós-Lula esteja concentrado em nomes. Vai ser o Haddad, vai ser o Dino, vai ser a Manuela Dávila, o João Campos, o Boulos. E essa é a pior forma de enfrentar o debate sobre o futuro da esquerda. Porque, mais uma vez, nós nos colocamos voluntariamente como que dependendo de um salvador ou de uma salvadora da pátria. Quando, na verdade, o que a gente deveria estar debatendo é como atualizar uma agenda que faça sentido para as pessoas, a partir de significantes que estão presentes na sociedade e que são importantes para as pessoas. Mas o que seria uma esquerda pós-Lula? Bom, uma esquerda pós-Lula é a esquerda que vai existir depois do Lula, mas eu formularia de uma outra forma. O que seria uma esquerda pós-lulista? Porque o lulismo, ele é um fenômeno político e eleitoral de redução das desigualdades, de combate à pobreza extrema, sem reformas estruturais do capitalismo, sem enfrentamento àquelas condições que marcam os nossos 500 anos de história de formação social. Uma esquerda pós-lulista pode ser uma esquerda, e é isso que eu advogo nesse livro, que supere essa limitação estrutural do olhar lulista, que é o olhar de não enfrentar os problemas estruturais do capitalismo brasileiro. Então, acho que esse é um desafio para pensar a partir de onde o lulismo nos deixa, que é um projeto que foi muito importante para reduzir desigualdades, para conter a extrema-direita, para manter no país uma corrente democrática e popular forte, relevante nos movimentos sociais, na opinião pública, na academia, na intelectualidade crítica, nos movimentos sociais, mas que não foi suficiente para gerar um processo de mobilização e de enfrentamento anticapitalista. Eu acredito que uma esquerda pós-lulista deveria, partir do lulismo, pensar a sua superação dialética para ter uma força, uma corrente de pensamento na sociedade que propõe ir além do que o lulismo foi. Agora, a esquerda sul-americana, latino-americana, ficou um tanto quanto animada com duas experiências recentes que pareciam indicar novas possibilidades. Era com o Gabriel Boric no Chile e com o Gustavo Petro na Colômbia. A gente viu que nos dois casos também fracassou essa ideia. O que você acha que primeiro, o que aconteceu, no seu entender, tanto no Chile quanto na Colômbia, se é que é possível traçar algum paralelo, e depois, por que, se há algo dessas experiências que ainda é válido, ou se é realmente preciso agora repensar também além dessas duas experiências? Não, eu acho que tanto Colômbia quanto Chile trouxeram inovações importantíssimas que o tempo vai permitir que a gente olhe para essas experiências. Eu acompanhei muito a experiência chilena de perto, pela relação que eu tenho com o governo, eu tive com o governo do Gabriel Boric, com vários dirigentes do governo, com o próprio Gabriel. Acho que tem experiências muito interessantes, mas era uma experiência de governo que não estava madura. É um governo que vem como resultado do estallido social de 2019, uma série de questionamentos a um certo status quo que foi herdado do pinochetismo, o bipartidarismo, uma certa estabilidade política, econômica e social que foi pactuada entre centro-esquerda e centro-direita, e essa geração de esquerda surgiu questionando esse pacto. E esse pacto foi implodido, talvez no momento em que essa geração não estava pronta para governar, né? Fizeram, do meu ponto de vista, um governo com muitos avanços sociais, tem um artigo sobre isso que lista esses avanços todos, mas falhou miseravelmente na tentativa de consolidar uma nova hegemonia social numa perspectiva de superação desse pacto. Curioso, Sérgio, porque eles perdem o plebiscito que propõe um texto constitucional super avançado, que era a cara dessa nova esquerda chilena, e na sequência a extrema-direita também perde a votação do texto constitucional alternativo, de modo que nem a direita nem a esquerda conseguem emplacar essa nova ordem, e o que fica é a ordem do Pinochet que todo mundo estava questionando. Então, é uma dificuldade dessas forças de consolidarem a sua hegemonia. Aliás, o que é uma regra em muitos países, inclusive no Brasil. Nem lulismo, nem bolsonarismo conseguem estabelecer uma hegemonia duradoura. Na Colômbia eu vejo algo semelhante. Quer dizer, embora no caso da Colômbia tenha havido uma aposta, que aliás uma aposta que a esquerda brasileira
a esquerda socialista, principalmente, sempre reivindicou, que é uma aposta na mobilização social. Você olha a Colômbia hoje, quem está nas ruas, quem está na mobilização é a esquerda. As ruas não foram tomadas pela direita, diferente do Brasil, diferente da Argentina, por exemplo. As ruas continuam sendo da esquerda, mas as esquerdas perderam completamente as redes. E isso também pavimentou a situação de impasse que está colocado na Colômbia hoje. Eu não sei se o resultado que deu a apuração preliminar aí de vitória do Abelardo, do Espriella, vai se confirmar, mas independente disso, nós temos uma Colômbia dividida. Mas acho que as duas experiências são duas tentativas de ir além do ciclo do progressismo que nós vivemos no começo do século. Do lulismo, do kirchnerismo, do chavismo, do MAS na Bolívia, da Frente Ampla Uruguai. São duas tentativas de dizendo, olha, beleza, esse ciclo do progressismo de centro-esquerda foi muito importante, mas a gente precisa ir além, precisa olhar para coisas que esse ciclo não olhou, para a questão socioambiental, para as mudanças no mundo do trabalho, para a economia do cuidado, para o debate sobre democracia, sobre regulação das finanças e dos tributos. Tem um olhar nessas duas experiências de Colômbia e de Chile que eu acho que nos ajudam como ponto de partida para pensar uma esquerda contemporânea do futuro. Agora, Juliano, você quer dizer, você é jovem, além de tudo, está na rua, está na militância e tal, e sempre já há algum tempo se constrói essa ideia de que, e não só no Brasil, né, que há um aumento do conservadorismo do que se chama de geração Z, então mais reacionários de forma geral, não só no costume, mas também nas opções políticas. É isso mesmo? É isso que você enxerga? Há um movimento deriva à direita dessas gerações mais jovens? É uma geração em disputa, né, Sérgio? Como toda geração está chegando, né, é uma geração que vai se inserir no mundo do trabalho de forma mais definitiva nos próximos anos, que vai estabelecer seus hábitos de consumo, suas preferências político-ideológicas, mas não há dúvida que é a primeira geração de um neoliberalismo maduro, que nasceu já no neoliberalismo, cresceu no neoliberalismo, e é natural que seja uma geração um pouco desiludida. Curioso, porque eu tenho uma filha de 17 anos, né, que supostamente está na geração alfa, que é o que vem depois da Z. É uma geração que, segundo alguns estudos que estão começando, já tem muito mais consciência ambiental, tem muito mais consciência do que representa a ameaça da crise climática, tem muito mais consciência em relação aos direitos de gênero das mulheres, né, os direitos de quarta geração, como se diz, raciais, de gênero, os direitos da comunidade LGBTQIAPN+. Então, é uma geração que parece que, da desilusão neoliberal, está disposta a buscar algum tipo de perspectiva de futuro, já não quer só passar pela vida como parte de uma grande engrenagem. Agora, os estudos mostram que a geração Z é uma geração que, nascendo dentro desse neoliberalismo maduro, entre os anos 2000, 2020, 2025, está muito atravessada pelos valores do neoliberalismo e, portanto, muito desiludida. O neoliberalismo, nesses últimos 10 anos, Sérgio, você sabe disso, ele gerou uma geração de frustrados e de desiludidos, porque as promessas que o próprio neoliberalismo trouxe, eficiência econômica, acesso a bens e serviços, modernização, inserção no mercado de trabalho, competição internacional livre, justa, nada disso aconteceu. Mas por que isso se voltou contra o campo progressista, a esquerda, e não contra os neoliberais? Eu acho que se voltou contra todo mundo. O problema é que a esquerda está mais integrada ao sistema. As forças hegemônicas, não toda a esquerda, mas as forças hegemônicas de esquerda estão muito integradas ao sistema político. Então, quando as pessoas olham para o sistema político e dizem eu não quero nada disso, a esquerda está no meio desse tudo disso. Qual era o principal slogan do candidato de extrema-direita na Bolívia? Os de nunca contra os de sempre. Olha que loucura isso, numa frase, Sérgio, sintetizado o que se vayan todos da Argentina, ou os 99% contra 1% da Espanha. A extrema-direita usando um slogan que podia ser nosso. Os de sempre, ou seja, os políticos da velha política, os políticos da oligarquia, e os de nunca, os que nunca tiveram voz, os que nunca tiveram chance, os que nunca tiveram oportunidade. Ter um cara de extrema-direita usando esse slogan é muito ilustrativo dos tempos, porque nós de esquerda é que deveríamos falar em nome dos que nunca tiveram direito, dos que nunca, contra os de sempre. Mas hoje, como já fazem 30 anos que a esquerda está disputando eleições democráticas, tem prefeitos, governadores, presidentes. Parte da sociedade olha para a esquerda e vê a esquerda como parte do sistema e, portanto, como parte do problema. Bem, no livro você passeia por vários conceitos e tenta analisá-los, tal. Também há na esquerda a ideia de que o fato de ter chegado ao poder, de ocupar cargos, afastou, então, da militância de base. E a pergunta que eu faço é a seguinte: existe uma base ainda? Se você pensar a sociedade como uma pirâmide, existe uma base. Mas essa ideia de que
existe um setor da sociedade que está lá pronto para receber nossas ideias, eu acho que é só a gente ir. A gente tem que sair aqui dos nossos castelos, descer às comunidades periféricas e levar a verdade. Eu acho uma visão bem arrogante da esquerda, que obviamente não é uma ideia que é de toda a esquerda, mas que tá restrita a alguns setores, né, e que trabalham a ideia de que não há um conhecimento periférico, não há uma dinâmica de organização política periférica. Isso, claro, tem a ver, Sérgio, com as mudanças que o mundo viveu nos últimos anos e que substituiu as formas clássicas de organização política que a gente conheceu, os sindicatos, as associações de moradores, as comunidades eclesiais de base, por outras formas de organização política. Algumas dessas formas a esquerda continua olhando com um pouco de resistência. Por exemplo, é o caso de milhares de organizações não governamentais que fazem trabalhos periféricos, às vezes sim, em conexão com outras ONGs grandes, com fundações internacionais, mas muitas vezes apenas fazendo trabalho comunitário para garantir melhores condições de vida para quem está na comunidade, né? A esquerda, quando vai para o Estado nos anos 90, no começo dos anos 2000, né, as forças hegemônicas de esquerda, quando vão para o Estado, naturalmente acham que é possível manter o vínculo com essas comunidades, com esses territórios, nessa relação Estado-comunidade ou Estado-território. Só que isso foi rompido já faz muito tempo, tem centenas de exemplos que mostram que políticas periféricas muito importantes para a redução das desigualdades, combate ao desemprego, à fome, já não são suficientes para garantir fidelidade política e ideológica com certos projetos políticos. Então, eu acho que o desafio que está colocado aí é de que, menos do que olhar de cima de um castelo, de um pedestal, uma base que supostamente está lá pronta para ser disputada pelos nossos valores, buscar novas formas de vínculo territorial com lutas que estão acontecendo. Tem luta em tudo quanto é canto, Sérgio. Tem luta de jovens ambientalistas em defesa do meio ambiente, da sua comunidade, tem lutas de mães, tem lutas de jovens, tem luta em defesa da cultura periférica, tem luta por melhores condições de trabalho, tem luta pipocando todos os dias em todas as periferias do país. Talvez o que uma parte da esquerda precise é sair um pouquinho do seu pedestal e reconhecer essas lutas como parte de um processo de questionamento ao sistema e vincular essas várias lutas a uma estratégia de transformação mais global, né? Também essa discussão, e você aborda no livro, a disputa cultural, né? Como assim, um elemento estratégico, aliás, é a forma como você aborda. Eu queria pegar alguns pontos dessa chamada luta cultural. Vamos começar, por exemplo, sobre realmente a disputa nas redes sociais. Eu, particularmente, Juliana, acho que há um equívoco, uma ilusão de que as redes sociais são um espaço aberto onde existe uma disputa possível, quando, na verdade, ali não é uma praça pública, é uma praça de alimentação, né? Quem paga mais, leva mais. E, obviamente, além de tudo, o algoritmo não é uma coisa natural. Ele é manipulado e é manipulado para um tipo de pensamento. Cada vez mais, quanto mais poder ganham as big techs, mais elas querem influenciar o mundo. E isso deixou até de ser uma coisa escondida, gente. Basta ver o que o Peter Thiel propõe e prega hoje, né? O que eles estão pregando é um tecnofeudalismo, para citar o Varoufakis, ou seja, há cada vez mais concentração de renda, cada vez mais concentração de renda por conta da transformação tecnológica na mão deles. Então, a primeira pergunta sobre a disputa cultural, essa guerra cultural, é a seguinte: é um espaço realmente que dá para disputar? Que não, porque a esquerda não sabe como usar as redes sociais. É isso mesmo? Ou as redes sociais foram feitas para ser usadas só por um espectro político? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem é um território neutro, não é uma praça, não é a ágora da modernidade ou da pós-modernidade, e nem é um terreno que a gente pode simplesmente ignorar, né? Eu vou dar um exemplo aqui que pode parecer um pouco tosco, mas é claro, por exemplo, que nas comunidades evangélicas predominam valores conservadores, né? Visões de mundo, compreensões da realidade, símbolos, significados. Mas isso não é razão suficiente para que a gente simplesmente não queira disputar esse território, né, esse terreno simbólico, que é um terreno formador de identidades, de valores, de visões de mundo que precisam ser disputados. E acho que para as redes não é tão diferente assim, quer dizer, naturalmente as redes, através da mediação das big techs, jamais serão um terreno neutro de disputa, sempre vão estar atravessados por interesses monopolistas, corporativos, né? E a gente está cheio de provas sobre isso. Mas acho que é um terreno de disputa também, né? Até que a gente tenha condições de ter
as nossas próprias instrumentos ou de reequilibrar esse jogo com outras formas de sociabilidade, nós vamos precisar entrar nessa disputa. Voltando mais uma vez ao exemplo das igrejas evangélicas, a esquerda não vai esperar que as pessoas se tornem ateias ou vai construir suas próprias igrejas para disputar o universo do espiritual ou do simbólico. Precisa conversar com isso, porque isso é importante para as pessoas. Elas tomam suas decisões eleitorais, de vida, onde vão colocar os filhos, em qual escola vão colocar os filhos, o que vão consumir a partir desses significantes. Então é importante a espiritualidade e a religião na vida das pessoas. A gente vai ignorar isso? Então, assim como nós não vamos esperar que as pessoas se tornem ateias para tirar o elemento espiritual, prevendo uma certa decisão racional sobre cada condicionante da sociedade. E assim como nós não vamos sair abrindo igrejas, nós vamos disputar o que existe, o universo real que existe de pessoas para, em torno delas e dos seus significantes, projetar outros mundos possíveis, o mesmo vai acontecer nas redes sociais. Não serão terrenos neutros, não serão terrenos que vão estar isentos dos interesses corporativos e monopolistas, mas ou a gente cria as nossas redes sociais, e aí não vai acontecer, porque as nossas redes sociais seriam redes de bolhas, seriam nichos, né, e portanto não perderiam a capacidade de interagir com a maioria da sociedade, ou a gente disputa o que é possível disputar. Nesse momento há alguma disputa possível, Eu não sei quantificar o quanto, mas alguma disputa ainda existe e é possível fazer. Você acha que é um problema de linguagem ou um problema de ideia? Eu sempre acho que o problema é da política. Eu nunca acho que o problema é do instrumento apenas, do meio, né? Eu sempre acho que as nossas dificuldades têm a ver com a nossa leitura da realidade e é o que a gente faz com essa leitura. Muito tempo se disse, Sérgio, durante agora o governo do presidente Lula, que eu considero um bom governo, acho que até dos três é o melhor, o governo mais combativo, que foi mais fundo em alguns debates, em alguns temas que os governos anteriores não foram. Ou seja, um governo que assumiu mais o conflito como um elemento meio que incontornável dessa nova realidade que a gente vive. Mas muita gente dizia que o problema do governo Lula era um problema de comunicação. Se trocar o SECOM A pelo SECOM B, se botar mais publicidade nas redes, nas plataformas, etc., a gente vai resolver o problema. E eu nunca achei que o problema das dificuldades do nosso governo eram dificuldades de comunicação, eram dificuldades políticas, ou seja, opções políticas, decisão de ir para tal briga ou não ir para tal briga, de comprar tal discurso ou não comprar tal discurso. Isso são opções políticas. É a política que orienta, digamos. Não que a comunicação seja só uma correia de transmissão da política, mas a comunicação é a própria política se materializando na forma de disputa de valores e de ideias. Então eu não acho que é falta de aprendizado, não acho que é falta de conhecimento dos algoritmos, embora isso também exista, claro, a gente é meio ignorante, mas é sobretudo um problema da política. Se você tiver uma boa orientação política para interpretar um período histórico que você está vivendo, para entender qual é o espírito do tempo, a comunicação ela não vai ser um obstáculo, né? Ela vai ser um instrumento que vai ajudar essa interpretação correta a se materializar em ação. Né? Agora, obviamente, o futuro dessa esquerda pós-lulista vai depender de um eventual ou provável governo, o quarto governo Lula. O que você acha que seria um quarto governo Lula? Você acha que muita gente acha que ele vai estar livre das amarras, não vai poder mais se candidatar, já é o quarto mandato, já está na certa idade, então, portanto, terá mais liberdade para fazer essa disputa política. Você acha isso mesmo ou você acha que continuaremos amarrados a essa conjuntura que, inclusive, mundialmente tem só piorado, pelo menos no Ocidente, né? O Lula tem uma natureza, tem o seu jeito de ser, tem as suas convicções. O Lula reconhece o lugar do conflito, mas vê o conflito como algo negativo. Então é um sujeito de entendimento, de paz, de conciliação. Essa, inclusive, é a orientação da política externa brasileira, por exemplo, né? Botar todo mundo na mesa, vamos sentar, vamos conversar, vamos acabar com a guerra. Né? Se tem um conflito no campo, vamos chamar o grande produtor com o pequeno agricultor. Se tem um conflito no meio ambiente, vamos chamar o produtor, a mineradora e a comunidade indígena. Então, é um pouco o ethos do lulismo, é o ethos da pacificação. Eu não acho que isso vai mudar num quarto governo do Lula. Mas, ao mesmo tempo, Sérgio, eu acho que o Lula vai querer ir mais fundo que ele puder naquilo que possa ajudar a consolidar o seu legado de combate às desigualdades sociais. O Lula sabe que se ele fizer uma reforma profunda, mais profunda do que essa que foi feita nesse governo em relação à reforma ao sistema tributário, por exemplo, ele pode deixar um legado para o futuro que permita ao Brasil combater as desigualdades estruturais. Ou seja, uma reforma tributária estrutural ajuda a resolver problemas estruturais. Uma reforma tributária pontual vai resolver problemas pontuais. E assim é. Eu acho que, sem romper com esse ethos lulista, que é o ethos da conciliação, da pacificação, do entendimento, acho que ele vai tentar ir o mais longe que ele puder. Porque
Lula é muito consciente do que significa o legado de um quarto governo, ou seja, fazer um quarto governo mais do mesmo, fazer um quarto governo que termine sem empolgar, fazer um quarto governo que seja apenas um cover dos sucessos que ele teve na juventude. Eu acho que não é algo que ele vai aceitar facilmente. O quanto você teme uma interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira? Eu digo uma interferência direta. Eu acho que é bastante preocupante. Nós temos que ficar muito atentos. Eu acho que já tem uma interferência indireta, né, o tarifaço agora do mês passado, aliás, do começo desse mês, né, dos 12% agregados aos 10%, agora 25%, isso já é interferência no processo eleitoral brasileiro, e nós podemos ter outros episódios como esse daqui até outubro. Então eu acho que os Estados Unidos vão tentar influenciar a eleição brasileira. Quais são os meios que eles vão usar para isso? Ameaças, disputa via Big Techs, interferência tarifária, ameaças abertas, como aconteceu em Honduras, por exemplo, não sei dizer, mas acho que sim, acho que nós temos que nos preparar muito fortemente para ter uma presença forte dos Estados Unidos na eleição brasileira. Bem, no livro também você aborda outro tema importante, que é a discussão sobre a transição energética, que é um dos, vamos dizer assim, mais urgentes problemas e relativamente novos problemas na mesa. A discussão toda tem aí uma discussão sobre como essa transição se dará, né? Não podemos esquecer que o Brasil entre os países, ou entre a maioria dos países, um país que tem um certo equilíbrio energético, né? Temos fontes limpas em geral, há um crescimento disso, há um projeto, mesmo que ainda não um tanto quanto tímido, de financiar via BNDES essa transição energética. Agora, o que você propõe lá é que é preciso fazer essa mudança, o fim da era do carbono, de uma forma mais rápida. A minha pergunta e aí sempre lembrando um pouco não que eu ache que a correlação de forças ou que a conjuntura deva submeter sempre às decisões, mas o fato é que o mundo caminha, ou pelo menos o Ocidente caminha para uma direção, e se é possível realmente um país como o Brasil fazer essa transição, olhando o que acontece no mundo de uma forma mais rápida e pensando também que em certa medida, o argumento de que o petróleo vai financiar, ou em tese financiaria essa transição. O Brasil está muito bem posicionado para fazer esse debate, sabe, Sérgio? Muito mesmo. Seja porque boa parte da sua matriz é renovável, isso ajuda o Brasil a mostrar que é possível. Olha como é possível ter. Mas aqui no nosso país não tem rios. Um país europeu poderia dizer, né? Nós não temos aqui uma formação geológica, hidrológica que permita ter as fontes renováveis que o Brasil tem, na escala que o Brasil tem. Mas você tem outras alternativas. O Brasil já tem hoje quase 30% da sua matriz vindo de energias renováveis que não é hidrelétrica, né? Eólica, solar, biomassa. Então o Brasil está muito bem posicionado. O que eu defendo, mais do que o Brasil simplesmente dar o exemplo, embora eu acho que em alguns aspectos tem que dar o exemplo, por exemplo, tirar petróleo da Amazônia é um exemplo importante que tem que ser dado. O Petro topou esse desafio e transformou a Amazônia colombiana em área livre de mineração e de exploração petrolífera, porque se você não faz isso, você está negando aquilo que a ciência diz, que ecossistemas, biomas altamente sensíveis não pode ser território de atividades altamente predatórias como petróleo e mineração. Você tem que escolher, ou você dá razão para quem diz que a crise climática não é tão importante assim, e aí tira petróleo de onde tiver que tirar, ou você reconhece o que a ciência diz e não faz. Petro tomou essa decisão e acho que o Brasil, nesse caso, deveria dar o exemplo de não extrair petróleo da Amazônia, porque o risco de impactos ambientais, isso não sou eu que estou dizendo, não é nenhum ambientalista radical que está dizendo, são inúmeros estudos científicos que estão dizendo, não é recomendável. Agora, para além disso, Sérgio, eu vejo a transição ecológica como uma oportunidade. Quer dizer, a ideia de que o Brasil vai seguir um percurso de desenvolvimento como os países da Europa Ocidental, ou seja, nós vamos acumular bastante capital, esse capital vai servir para industrializar, e a industrialização vai gerar um ciclo de desenvolvimento econômico. Ou seja, esse caminho linear que até pouco tempo embalava os sonhos desenvolvimentistas, esse caminho está interrompido. Quer dizer, nenhum país consegue, com exceção talvez da China, que tenha um sistema político que permite fazer planos de 30 anos, de 40 anos, mas nenhum país que viva numa democracia liberal como o Brasil vai conseguir fazer planos de longo prazo, de mudança da sua estrutura econômica produtiva, se não tiver vantagens, se não trouxer vantagens objetivas para o desenvolvimento econômico, né, para o setor privado, para o setor público, geração de emprego. Então eu acho que a transição ecológica pode ser uma oportunidade para o Brasil ir
se reindustrializando. Hoje a participação da indústria está 11% do PIB, a indústria está atrás do serviço, está atrás do setor do agronegócio, ou seja, não é o setor mais dinâmico da nossa economia, mas é que gera mais valor agregado, é que recolhe mais impostos, é o que gera empregos mais bem remunerados e mais estáveis. Ter indústria é sinônimo de riqueza. A China se torna um país rico quando tem indústria nacional. Então o Brasil tem que ter indústria. E acho que a transição ecológica pode ser esse caminho para ter uma indústria moderna, integrada a cadeias produtivas com alto valor agregado, gerando bons empregos e reposicionando o Brasil na geopolítica internacional. A gente tem água, a gente tem terras raras, a gente tem litoral, a gente tem recursos oceânicos infinitos. Então eu acho que tinha que olhar esse tema não só como uma agenda anticapitalista, que eu acho que ela é, porque no fim das contas, se o sistema continuar funcionando como ele funciona, estamos todos condenados, mas também como uma agenda que disputa modelo de transição. Sérgio, não tem agenda hoje mais redonda para criticar o capitalismo neoliberal que a gente vive do que a transição ecológica, porque ela pode oferecer todo um sistema alternativo de cuidados, de financiamento do Estado, de industrialização, de desenvolvimento regional. Ou seja, a transição nos oferece tudo aquilo que uma esquerda moderna precisaria ter para disputar na sociedade um outro projeto. E como é que você acha que deve... Você vê que eu me empolgo, né, com esse tema, porque eu realmente acho que é a nossa grande oportunidade. Como é que você acha que deve ser a relação do Brasil com a China? De cooperação. Acho que o Brasil tem que cooperar com quem hoje está na ponta. A China é um país que hoje tem condições de fazer uma série de apostas que o Brasil não tem. Boa parte do investimento chinês tem caráter estatal. Aqui no Brasil a gente depende muito do investimento privado. O investimento privado não é feito por todas as ofertas e facilidades especulativas que o sistema financeiro oferece. Então, nós temos que olhar para a China e aprender e incorporar estratégias de investimento público de longo prazo. Se você olhar no Brasil, que a gente demore 14 anos para terminar uma estação de metrô, é um negócio que é assim, beira o absurdo, né? O que a gente tem é o submarino nuclear sendo estudado desde 78 e construído desde 2002, 24 anos construindo um submarino nuclear. Então, veja, tem algum problema no nosso investimento, e não pode ser que a culpa é da alternância de governo, porque se a gente colocar a culpa nas eleições, bom, então fecha a casinha e vai embora. A culpa não é que muda o governo, a culpa é que os nossos projetos de investimento estatal, eles são frágeis, né? E a China sabe como fazer. Claro, tem um Estado forte, tem um sistema político que ajuda, mas acho que tem alguns ensinamentos que a gente deveria olhar para a China. Acho que no caso da tecnologia mais avançada, a gente tem aí na inteligência artificial um bom exemplo, né? Nos Estados Unidos, todo o financiamento é público, ou boa parte do financiamento é público, mas a propriedade desse conhecimento é privado. Tanto é que agora Trump queria mudar lá a programação de um drone para atacar o Irã e a empresa privada não deixou e pronto, acabou. A última palavra é da empresa privada. Enquanto que na China, investimento estatal e conhecimento estatal permitindo que esse conhecimento seja oferecido para servir o desenvolvimento nacional, né? Acho que o Brasil teria que aprender dessas experiências aí também. Eu queria falar um pouco também da esquerda não petista, né? Aliás, acontece também em outros países de iniciativas não ligadas ao partido hegemônico progressista acabaram nos últimos anos perdendo um pouco de espaço. Não é o caso do PSOL, mas queria citar, por exemplo, o Bloco de Esquerda em Portugal, o Podemos na Espanha, Syriza na Grécia. Você acha que o PSOL aqui no caso já amadureceu suficientemente? Às vezes você tem sempre essa discussão, às vezes aparentemente é só um braço do PT, uma parte braço do PT, a outra faz uma oposição às vezes um tanto quanto juvenil. Você acha que o PSOL já entendeu o seu lugar no espectro político brasileiro? Acho que sim, no geral sim. Foi bom você ter usado o exemplo dessa nova esquerda europeia, porque eu acho que é ali, quando essa nova esquerda surge, em 2015, 2014, 2015, que o PSOL também encontra um pouco o seu... A primeira década do PSOL foi uma década muito marcada pela resistência, pela crítica ao que acontecia nos governos do Lula, da Dilma, né? Uma condição quase que de reivindicar um PT das origens, né? Aquele PT bem militante, bem ideológico. E eu acho que a partir de 2015, também coincide 2016 com o impeachment da Dilma, né? O pessoal começa a olhar essas experiências internacionais e dizer, não, é possível ter uma esquerda alternativa, né? E que dispute, de fato,
a hegemonia da esquerda, né? Eu sempre brinco, Sérgio, partido que não quer ser hegemônico no seu campo não tem nem que existir. Né? O pessoal quer ser hegemônico, quer ser maior do que todos os partidos de esquerda, assim como o PCdoB quer, assim como o PSB quer, assim como o PT quer continuar sendo maior que os outros. É do jogo. Quando acontece esse ciclo de novas forças de esquerda, eu acho que ali o pessoal vai encontrando uma identidade, que é uma identidade que não é antipetista, que não é antilulista, mas que quer oferecer algo mais, quer oferecer uma alternativa superior. Nos lugares onde essas alternativas elas recuaram, como é o caso de Portugal e da Espanha, isso veio acompanhado de um reposicionamento das forças hegemônicas de esquerda. Ou seja, o bloco de esquerda perde espaço porque o Partido Socialista Português vai mais à esquerda e recupera terreno que tinha perdido indo muito ao centro. O mesmo acontece na Espanha com Pedro Sánchez, né? Onde isso não aconteceu, que é o caso da França, houve uma ultrapassagem. A nova esquerda francesa, a França insubmissa, ultrapassou o PS e se tornou a força hegemônica na esquerda francesa. No caso chileno, o Partido Socialista chileno foi muito ao centro, não recuperou o espaço à esquerda, a Frente Ampla e o Partido Comunista, na sua coalizão, ultrapassaram o PS. Eu acho que no caso do Brasil, o que nós estamos vivendo é um pouco parecido, porque eu acho que esse governo do presidente Lula é o governo mais à esquerda que o Lula já fez. E com isso ele bloqueia também, digamos, um crescimento maior de outras forças de esquerda. Mas eu não tenho dúvida que isso é um debate que está colocado para dentro de alguns anos, né? Se o PT vai manter a sua hegemonia, se uma outra força pode ameaçar essa hegemonia. Eu vejo hoje duas forças que têm condição de construir projetos para ameaçar essa hegemonia, o PSOL e o PSB. O PSB mais pela direita, pela centro-esquerda, né, uma posição bem mais ao centro, e o PSOL com uma posição mais à esquerda. Se o PSOL tiver maturidade, sabedoria para lidar com esse novo cenário que vai se abrir na frente, é possível que ele tenha uma oportunidade de se tornar uma força hegemônica. Você acha que o centro-esquerda conseguirá impedir o domínio do bolsonarismo no Senado e melhorar a relação na Câmara? No Senado, acho que houve uma ação mais coordenada. No caso do Senado, houve um esforço, eu participei de algumas conversas, inclusive, acho que houve um esforço, Sérgio, para melhorar um pouco a situação. Bateu o medo, bateu o pânico quando o pessoal viu o mapa do Senado. Então, acho que houve um esforço e eu estou mais otimista de que no Senado a gente evite uma vitória muito avassaladora dessa aliança Centrão-Bolsonarismo, né? Porque mesmo o Centrão não é um todo homogêneo, como você sabe, você pode eventualmente deslocar um setor do Centrão e com isso você contém ali uma maioria mais qualificada dessa aliança. Na Câmara eu tendo a achar que vai se manter uma correlação de forças muito parecida com a atual, né? Acho que é possível que o pessoal e o PT cresçam um pouco, o próprio PSB se preparou bem para essas eleições, mas a gente tem hoje cerca de 135 parlamentares, se você somar todos os partidos da Federação Pessoal Rede, da Federação Brasil da Esperança, do PDT, do PSB, somando tudo, dá mais ou menos 130 a 140 deputados. É muito difícil que a gente passe muito de 150. Acho que pode ter um pequeno aumento. O número cabalístico aí é 171, né? Apesar do número meio lembrar aí o Código Penal, né? Mas o 171 ou 172 é o número que permite um bloqueio das mudanças constitucionais, né? Que bloqueia os 2/3, né? Que a extrema-direita e o bolsonarismo junto poderiam formar para aprovar mudanças constitucionais, etc. Nesse caso, acho que a meta deveria ser bater esse... Se a gente conseguisse chegar a 170, 175 deputados, seria já uma enorme vitória política. Mas acho que na Câmara ainda temos um cenário muito mais difícil. Você acha que essa demora do Jacques Wagner em deixar a liderança do governo, o quanto ela prejudica a campanha do presidente Lula, a reeleição? Esse caso do Wagner, se ele deixar a liderança hoje ou amanhã, nos próximos dias, Sérgio, acho que impacta pouco. Mas se essa história se prolongar mais tempo, acho que pode trazer danos. Eu já defendi publicamente numa outra entrevista. Acho que o melhor é que o Jacques Wagner renuncie à liderança do governo, vai cuidar da sua defesa, vai cuidar do... Porque, veja, o governo do presidente Lula foi o governo que revelou o escândalo do Banco Master, foi o presidente do Banco Central indicado pelo Lula, que impediu a aquisição do Master pelo BRB, revelando para o Brasil que o Master tinha papéis podres, é a Polícia Federal do presidente Lula que está revelando nas suas investigações todos os envolvidos no mundo da política. Quer dizer, o presidente Lula não tem nada a ver com o escândalo do Master, rigorosamente. O Haddad sequer recebeu o Daniel Alvarenga, fala isso sempre. Ter alguém ligado ao PT ou ligado à base de apoio próximo do Palácio do Planalto, tendo o governo se esforçado tanto para manter distância desse escândalo, seria muito ruim, seria muito ruim. Eu acho que o Wagner tem que se afastar o mais rápido possível e acho que se não se afastar,
presidente Lula tem que ter a firmeza de, com toda a relação de amizade, os 48 anos de amizade que o Wagner reivindica, tem que dar uma canetada e tirar o Jacques Wagner da liderança do governo. Bem, eu recebi aqui o Juliano Medeiros, que está lançando ideias para renovar as esquerdas, pela editora Contracorrente. Juliano, obrigado e até a próxima. Obrigado, Sérgio, foi um prazer.